A morte é um dos maiores mistérios da humanidade. Todos nós, em algum momento, nos perguntamos: o que acontece quando deixamos este mundo? Será que existe algo além do que podemos ver e tocar? No vídeo de hoje, vamos explorar diferentes perspectivas filosóficas, espirituais e religiosas sobre o que acontece após a morte. E no final, você descobrirá um fato intrigante sobre a Bíblia e quando e por que o conceito de reencarnação foi removido dela. Fique até o final para conhecer essa história e tirar as suas próprias conclusões. Eu sou Elemar Diogo Lindo e aqui no canal Realidade Manifesta exploramos grandes questões da vida, espiritualidade e consciência. No vídeo de hoje vamos mergulhar na questão universal. O que acontece após a morte? Vou trazer ideias de diversas fontes como filosofias antigas, religiões e teorias espirituais modernas. Prepare-se para uma jornada de reflexão e descoberta. Desde os tempos da Grécia Antiga, a filosofia busca a resposta sobre a vida e a morte. Platão, um dos maiores filósofos, acreditava que a alma é imortal e que, após a morte, ela retorna ao mundo das ideias, um lugar além do plano físico. Para Platão, a vida terrena era apenas uma preparação para a existência verdadeira e eterna da alma. Já filósofos modernos como Heidegger veem a morte como o ponto final de uma existência que dá significado à vida. A consciência da morte é o que nos faz viver de maneira mais autêntica e valorizar o presente. A filosofia, ao longo dos séculos, tem debatido se existe algo após a morte, ou se o fim físico é o fim total. Mas, independentemente da resposta, a reflexão sobre a morte nos desafia a viver uma vida mais plena e significativa. Muitas religiões ao redor do mundo acreditam em algum tipo de vida após a morte. No cristianismo, por exemplo, existe a crença no céu e no inferno, onde as almas são julgadas de acordo com seus atos na terra. Jesus Cristo falou sobre a vida eterna e a ressurreição é um dos pilares dessa fé. No hinduísmo e no budismo, a reencarnação é uma crença central dessas filosofias. Após a morte, a alma renasce em um novo corpo. Isso se repete até que se alcance a iluminação e a libertação do ciclo de renascimento que se chama roda de Sansara. Já o espiritismo, fundado por Allan Kardec, também defende a reencarnação e nos ensina que após a morte a alma continua sua jornada em planos espirituais, onde aprende e evolui. Eventualmente a alma pode retornar à Terra para novas experiências e aprendizados. Aqui alguma conclusão espiritual. As religiões oferecem diversas respostas sobre o que acontece após a morte, mas muitas compartilham a ideia de que a alma continua sua jornada, seja em outro plano ou em outro corpo. Agora vamos para um ponto polêmico e pouco conhecido sobre a Bíblia. Você sabia que em um certo momento da história, a ideia de reencarnação era considerada uma parte da tradição cristã? Pois é, há indícios de que alguns textos antigos, antes de todas as modificações que a Bíblia teve, ela fazia referência à reencarnação. Os primeiros cristãos, especialmente os gnósticos, acreditavam que as almas retornavam à Terra várias vezes até se purificarem. Orígenes, um dos maiores teólogos do cristianismo primitivo, defendia a ideia de que a alma poderia reencarnar para continuar sua jornada de aperfeiçoamento. No entanto, durante o Concílio de Constantinopla, em 553 d.C., a Igreja Católica decidiu remover esses conceitos de seus ensinamentos oficiais. O imperador Justiniano, junto com sua esposa Teodora, declarou herética a ideia de reencarnação. Foi um momento decisivo que moldou a doutrina cristã como a conhecemos hoje. E hoje eu vejo muitas pessoas falar, quando entra nesse assunto, na Bíblia não tem reencarnação, na Bíblia não fala nada sobre isso. Agora você sabe por que não existe, porque ela foi removida. Mas você sabe por que isso foi removido da Bíblia?
Pelo que relatam as escrituras antigas, Teodora era uma mulher muito má com aqueles que estavam a seu redor. E os demais conselheiros ali do palácio viviam alertando ela que ela iria pagar tudo nas próximas vidas. E de estar de saco cheio disso, ela com seu marido ordenou que o conceito de reencarnação fosse tirado da Bíblia. Então, a ideia de reencarnação existiu dentro da tradição cristã, mas foi removida e suprimida ao longo do tempo, fazendo com que a crença no céu e inferno predominasse na doutrina católica. E, de certo modo, você é manipulado por isso, porque eles moldam você de um jeito a acreditar que você vai ser punido. E quando existe reencarnação, você não é punido. Você volta a pagar e aprender sobre os erros das vidas anteriores. Na espiritualidade moderna, muitas práticas falam sobre a morte como uma tradição de Estado. A ideia de que a alma é energia e que essa energia nunca morre, apenas se transforma, é amplamente aceita em diversas correntes espiritualistas. A experiência de quase morte, EQM, relatada por várias pessoas, também contribui para a visão de que existe algo além, fora do corpo físico. Uma luz, uma sensação de paz, um retorno à fonte. A morte, nesse contexto, não é um fim, mas uma nova etapa. Muitos acreditam que a morte nos reconecta com a verdade universal e que as nossas experiências na Terra são apenas partes de um ciclo maior. A pergunta, o que acontece após a morte? Com o meu relato pessoal e de todos esses anos estudando sobre espiritualidade livre, sem ficar preso a alguma religião, eu acredito fielmente, sim, que somos seres espirituais vivendo uma experiência em corpo físico terreno. E quando esse corpo chega ao prazo de validade, vamos colocar assim, a nossa alma retorna a que o Mestre Jesus sempre falou, a casa do Pai, ao plano espiritual, porque tudo ali é eterno. E se olharmos para a matéria, tudo cresce, evolui e morre. Mas comenta aqui embaixo o que você acha que acontece após esse seu corpo morrer. Existe vida após a morte? Qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo que eu respondo todos os comentários.